Olá, boa noite a todos. Começando aí mais uma live, uma segunda live sobre astronomia, né? Vai ser agora com o Vitor Alencar. Vamos esperar só o pessoal chegar aqui. Eu acho que tenho que desligar alguma coisa. E aí, pessoal, boa noite. Tá todo mundo ouvindo? Grande Cadu, um abraço, Cadu. Edson. Bem-vindos, pessoal. E aí, pai, família acompanhando. Jefferson, tudo certo, gente? Sejam todos bem-vindos à segunda live de astronomia com o Vitor. A gente vai começar conversando sobre algumas coisas que a gente já recebeu nas caixinhas de pergunta, mas sintam-se à vontade para mandar perguntas também. E o que for mais fácil de responder, a gente vai responder à medida que as perguntas vierem também. Carlos, Vitor, professor Irapuã, Renato, Thiago, um abraço aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Natan, Yusei, grande Gabriel. E aí, pessoal? Vamos esperar aí o vídeo chegar. O Carlos está perguntando aí como estudar para Olimpíadas sozinho. Cara, o primeiro passo é seguir a página do nível ponto olímpico, né? Isso aí já está fazendo bem, já se muniu com bons livros também, eu lembro que você comprou, acho que volume 1 e volume 2 também. Acompanhe as dicas de estudo, né? Principalmente a última live que eu fiz também foi muito boa. A live que eu fiz com o professor Lucas, que trabalha lá em Harvard, de matemática. E essa parte de como estudar foi muito boa também, né? Aí depende da sua disciplina. Vamos ver se o Vitor está entrando. Olha E aí, aí, fala meu Vitor? querido, Bom, como é que você tá? amigo? Tranquilo? Coisa Tudo em boa, paz cara, tá aqui de você? novo. Tô bem demais, graças a Deus. Nesse momento, principalmente, isoladíssimo, né? De tudo e de todos, para nos mantermos Sim, vivos, né? sim, a primeira necessidade, né? É, cara, pirâmide de Maslow, né? A gente tem que cuidar É, primeiro da vida. exatamente. E aí? Você participou de um filme, né, recentemente. Vamos começar outras coisas sem ser astronomia, né? Ah, tá certo, então bora lá. Cara, saiu Cabras da Peste esse ano, né, bicho? Dia, Aham, dia 18 de março, se não me engano, foi a estreia. isso. E, pô, fiquei muito feliz, cara. Quem me conhece vai olhar assim, vale, isso é o Vitor. Sem barba, né? Cabelo hiper cortado. Nada a ver comigo, mas ficou muito bacana o personagem, cara. Adicionado, né? É, cara. Eu fazer um policial, imagina eu sendo um policial. É. Impossível, né? É impossível. Mas aí, você assistiu? Gostou do filme? Cara, ainda não assisti, tá na Netflix, mas tá Ah, na. cara. Ó, eu vou logo lhe avisar que aqui no Não dá Brasil o spoiler, filme não dá foi. spoiler ainda. Tá bom, vou me segurar. Aqui no Brasil, cara, o filme ficou 2 semanas no top 10 da Netflix e ficou a primeira semana de estreia inteira no top 1, né? Isso aqui no Legal. Brasil. E na Netflix global ele chegou a entrar no top 10. Cara, muito louco isso, né, bicho? Nunca imaginei que a minha carreira no cinema ia estrear junto com a carreira internacional também, né? Muito louco, muito louco. É Que muito massa, cara, bacana, que massa. muito Não, e bacana. é um cinema bem cearense, assim, né, o estilo, né? Eu assisti os outros É, filmes do não, Gomes. exato. O Howard também tem outros filmes que não figuram muito, não são muito.
São filmes que são antes do Cine Hollywood, né? Que são, tipo, Sim, as mães de Chico Xavier, a direção do Halder. E pouca gente sabe, sim. né, disso. Mas depois que ele lançou o Cine Hollywood, todos têm essa mesma estética, né? De sertão, nordeste, né? Usar os causos. E eu contracenei com o Matheus Nastergaile, né, cara? Que pra mim foi uma honra, né, Sim. bicho? Eterno Alto da Compadecida ali. Eu fiquei, meu Deus, cara. Mas foi muito bacana. É responsa, né? Era uma Legal. coisa que a vida acadêmica não ia me dar. Eu não ia contracenar com o Matheus Nastergaile na academia, né? Tá fazendo ciência. Nas Olimpíadas de Astronomia, né? Não ia ter isso aí. O Vitor é um cara bem versátil aí. A gente conversou bastante sobre essas outras partes aí de comédia também, né? Sim, Na sim, primeira sim, sim, live. sim. Na primeira Então live a gente fique à falou vontade para sobre. tirar onda o quanto você quiser aqui na live. Aí. Exatamente. Podem brincar. Como é uma dúvida? Como foi gravar com o João Grilo? Cara, eu vou ser muito sincero. Eu sou um cara muito tranquilo em tudo que eu faço. Mas gravar com ele foi um dos momentos de ansiedade que me deu, cara. Porque você pensa, eu sou ator, mas se eu sou ator e ele também é ator, eu sou um merda, né? Eu parto desse princípio. Pô, o Matheus Tergali tem o que eu tenho de idade, ele tem de atuação, cara. O cara como é que eu posso dizer? É um monstro, né? Do cinema e tal. Então eu dei uma travada. E confesso que foi uma travada semelhante à que eu dei quando eu falei com o Nobel de Física, que ganhou pela teoria do Big Bang. Que foi, na verdade, por conta Big da Bang. radiação. Foi por conta da radiação Tá, cósmica de eu gosto fundo, muito né? assim. Foi Aham. o, foi o Arno Penzias e o outro era o Bob Wilson. Bob Wilson. Quando eu cruzei com aquele cara, eu achava que ele tinha até morrido já, né? Porque o cara velhão já e tal. E aí quando eu cruzei com ele, eu disse, meu Deus do céu, o Bob Wilson tá aqui, cara. Mas que depois quando eu fui estudar mais a fundo, né, a história do cara é meio roubada, né? É um Nobel. Não sei, mas conta aí. Não conhece a história? Cara, esse Não, Nobel foi o seguinte: tem a teoria do Big Bang, né? Na verdade, o isso. modelo cosmológico padrão, né? Que foi uma teoria proposta por George Gamow, né? O Lemaitre Não, é ou é depois outra? das do Lemaitre. Não, a do Lemaitre é antes, né? A do Lemaitre e a do Tá. Einstein são antes. A do Gamow, ela já é mais abrangente, ela abrange também a radiação cósmica de fundo, né? Então, todo esse modelo. Só que a radiação cósmica de fundo era o ponto que você conseguia utilizar da teoria para provar ela praticamente. Né? Então, assim, existia um experimento que conseguisse comprovar que aquela teoria funcionava. Né? Experimental aí. Exatamente. Que era a detecção dessa radiação fóssil. A radiação cósmica de fundo é como se fosse uma radiação fóssil. É como se fosse um eco do Big Bang. O Big Bang surgiu, teve uma parte de uma radiação que não se converteu em matéria, e aí essa radiação ela fica ecoando até hoje. O som Certo? do papoco aí. Pronto, é o som do papo, que é exatamente aquele ventinho na cara. Pronto, é isso. Exatamente isso. E aí o que foi que aconteceu? Tinha-se a previsão matemática, né, de quanto é que daria a radiação cósmica de fundo, que é medida em micro-ondas. Só para quem está assistindo e não sabe o que é isso, daquelas TVs de tubo antigas, quando você ligava, sempre tinha um ruído. É esse ruído. O ruído a TV podia ser a melhor de todas, mas o ruído não saía, porque é um ruído presente no universo inteiro. Né? Você não vai querer que a sua TV seja melhor do que as outras, tá entendendo? Que consiga retirar a radiação cósmica de fundo. Não dá. Então, era aquele ruído. E aí existia dois cientistas do Laboratórios Bell, nos Estados Unidos, que era o Arno Penzias e o Robert Wilson. E eles foram contratados para a divisão desse laboratório justamente para aprimorar alguns equipamentos, e eles tinham esse problema, né, desse ruído. Em uma das antenas dele era bem visível essa antena. E tem até uma foto famosa do Robert Wilson dentro da antena. Eles acharam que era cocô de pombo, eles tentaram lavar a antena várias e várias vezes para ver se tirava o ruído. E aí não saía. O que foi que aconteceu? Eles tinham ouvido falar dessa teoria do Big Bang e tal, que tinha essa radiação cósmica de fundo. E aí eles, de fato, tá aqui. Achamos a radiação cósmica de fundo.
E aí eles ganharam o Nobel por conta disso. Só que eles ganharam o Nobel por uma coisa que eles não sabiam explicar. Entendeu? Eles ganharam o Nobel por uma descoberta acidental, né? Da comprovação do Big Bang, quando na verdade quem tinha feito a teoria toda era o George Gamow, né? E ainda tem um outro detalhe nessa teoria. O George Gamow, quando foi fazer o paper dessa teoria, ele chamou mais outros 2 amigos cientistas, que se não me engano, era Ralph Alpher e fulano de tal Better, só para fazer a teoria alfa-beta-Gamow. Ele tinha um senso de humor bem peculiar, pode-se dizer assim, né? Ele queria fazer uma piadoca dentro dentro da ciência. Dizem, aí eu já não sei, né? Fofoca de bastidor aí, mas dizem que quando o Arnold Penzas e o Robert Wilson foram fazer o discurso do Nobel, eles ligaram pro Gamow para se embasar melhor da teoria, entender o que era que eles estavam ali, né, descobrindo. Muito louco, né, cara? Eu acho que é um dos Nobel mais absurdos assim, da história. Uma coisa assim, que tem a academia que tem que avaliar também, né? Mas tem muita coisa assim que às vezes o Nobel fala, assim, que vai muito de assim, é claro que tem um trabalho, né? Mas às vezes tem umas coisas que assim, é um pouco de sorte, assim, né? E você tropeçar com a coisa certa, né? Foi. Não, no caso deles foi exatamente isso, né, cara? E principalmente experimental, né? Porque, assim, teórico, assim, você vai construir uma teoria, né? Assim, você só se depara lá no papel com o que você escreve, né? Sim. Você tem um mau controle. Mas experimental tem muito disso, né? Você faz o experimento e acontece algo que você... Exato. A penicilina fez por acidente, né? Se eu não me engano, até a descoberta o Nobel da Marie Curie, se eu não me engano, eles estavam estudando uma coisa para provar que ela funcionava de um jeito e aí funcionou de outro. E é por isso que eles descobriram o rádio e o polônio. Tem alguma coisa assim, não lembro exato. Falando Marie Curie, tem o seriado dela também na Netflix, né? Cara, muito bom. É um filme, não, é um filme. Não é um filme. É um filme. É um seriado. Entendi. É bem bacana o filme. Eu assisti até um dia desse com a minha namorada, muito legal o filme. Tem uns filmes bons, cara, de ciências, cara. Tem um filme que acho que é A Corrida das Correntes, ou A Briga das Correntes. Cara, esse é excelente, A Guerra das Correntes. A Guerra das Correntes, exatamente. Cara, maravilhoso esse filme, né, cara? Elenco de primeira e uma história sensacional, cara. Eu confesso que eu não sabia que a história tinha sido daquele jeito. E aí, depois do filme, é que eu fui estudar mais. Cara, que incrível, bicho, isso aqui. Né? Só para contextualizar o pessoal, né? A Guerra das Correntes foi a competição, assim, basicamente comercial, né? Foi, o embate comercial. Exatamente, entre a corrente alternada e a corrente contínua, para ver o que ia acontecer nas casas. Então, assim, existia motores que funcionavam as duas, né? O motor de corrente alternada é o grande desafio para ser implementado e, consequentemente, funcionar as coisas, né? Se não tivesse isso, não teria, por exemplo, máquina de lavar, não teria ventilador, não teria qualquer coisa que se mexe. E aí tinha a briga entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla. Então é um excelente pedido aí também. Não, legal demais, cara. E o elenco... Isso tem Netflix? Eu acho que não, tem no Amazon Prime. Tem no Amazon Prime. Tá. Mas aí, quem não tiver Netflix ou Amazon Prime, né, tem uma locadora muito boa chamada Stremio, certo? E aí você vai lá, tem uns meios não lícitos, né, através de torrent, mas eles têm esse conteúdo também. Stremio, muito bom. Eu não uso não, tá? Legal. Tô só dizendo aqui. Quem quiser usar a dica aí, fica. Dizer para não usar, né? Não use, paga assinatura, mas tá lá. Enfim. Mas tem muitos filmes bons, cara, assim, da área da ciência, né? E eu sou muito fã de ficção científica. Eu acho que no dia que eu fizer alguma ficção científica, eu acho que eu vou estar realizado como ator, como fã, como cientista. Eu acho muito massa, cara. Apesar de que tem umas que eu não gosto muito, não. Interestelar, eu acho meio... Sério, cara, eu acho excelente Interestelar. Pois é, cara, todo mundo acha. Mas porque é o seguinte, pro filme me perder, basta muito pouco. Entendeu? E aí eu não consigo me recuperar.
por exemplo, teve um filme de época que eu assisti, o filme tava legal pra caramba, era até com o Morgan Freeman, só que ele falou assim, você é um câncer, falou pro rei, né? Você é um câncer pra esse reino. Quando ele falou, você é um câncer, esse cara, o câncer não tinha sido descoberto. Pronto, aí, a partir daí, me perdeu o filme todo, entendeu? E no Interestelar, cara, foi porque, se eu não me engano, na história, eles descobrem uma singularidade do lado de Saturno, né? O filme inteiro é justamente isso. Eles descobrem é como se fosse um buraco negro perto da órbita de Saturno, né? E aí entram nesse buraco negro, vão para outra dimensão, aí tem o planeta lá, né? Que a gravidade é louca e a relatividade deixa tudo doido e tal. E aí pronto, quando colocaram um buraco negro perto de Saturno, eu falei, cara, pô, me perdeu aí, porque se coloca isso aí, acabou a Terra. Não tem nada para fazer mais, entendeu? Aí, cara... E eu acho também que foi culpa minha. Falaram muito, cara, contrataram um físico para dar consultoria. Aí eu pensei, pô, contrataram um físico, o filme vai ser chato. Porque se for pela lei da física, não tem explosão no espaço, não tem nada que deixe o filme empolgante, né? Eu pelo menos, eu sou eu amo Star Wars, cara. Eu aceito a explosão no espaço ali tranquilo. Pra mim, eu não vejo problema nenhum nisso. Porque já tem um Yoda também. Né? Cara, total. Quando o cara quer botar muito dentro da física, eu tenho medo de perder um pouco da narrativa. Eu acho que o Interestelar ele foi por aí. A partir desse momento do buraco negro de Saturno, me perdeu. Aí pronto, eu não consegui mais gostar do filme. Eu sou muito fresco com isso. O Interestelar eu acho muito legal aquela parte que tem um buraco negro que você tem a foto, né? Que fizeram recentemente, né? Sim, sim. Não. E aí uma coisa legal é que o pessoal acha que o buraco negro se serve só o preto, né? Não, nada a ver. Principalmente porque os buracos negros eles são descobertos através de canibalismo estelar, né? Pra galera que não está entendendo, vou explicar melhor. A maioria dos sistemas estelares, eles não são singulares como o Sol. Não é uma estrela solitária como o Sol. E sim sistemas duplos, até triplos. Mais raro, mas tem. Mas a maioria é sistema duplo. Então o que acontece? No sistema duplo desse, muito provavelmente vai ter vai ter uma discrepância entre as massas das estrelas, né? Numa discrepância dessa, pode ser que uma estrela tenha muito mais massa e a evolução dela caminhe para outro lado que não seja o próprio, como é que se diz? O mesmo fim, né? Aqui, mandar um abraço para o Raul de Gomes, que está na nossa live. Abraço para o diretor, produtor. Esse cara aqui é um cara massa para você conversar sobre astronomia. Ele tem um conteúdo muito bacana, apesar de que não acredita em algumas coisas. Mas deixa para lá, depois a gente conversa. Então, sobre as estrelas duplas, né? Então acontece isso, de uma estrela ter muito mais massa e ter um fim diferente da outra. Se essa estrela tiver muito mais massa, tiver uma massa considerável a ponto dela conseguir se tornar, no produto final, um buraco negro, o que pode acontecer é que o buraco negro ele vai claramente, né, o que tem mais massa vai atrair mais o outro e você vê literalmente a fotosfera da outra estrela sendo engolida em espiral pelo buraco negro, né? E aí você vê a fotosfera indo rumo ao buraco negro e aí ele passa pelo horizonte de eventos, causa toda aquela distorção. A fotosfera é o que você vê da estrela, né? Isso, exatamente. Dentro da estrela, da mesma forma que a Terra tem o manto, o núcleo, a crosta, né? Nas estrelas você também tem a mesma, não vou dizer a mesma, mas divisões similares, né? Digamos assim. E aí você tem o núcleo estelar, mas você tem a zona de convecção, né? Do hidrogênio convertido em hélio. Aí você tem a fotosfera, você já tem a cromosfera, que ela é mais extensa, tá entendendo? E aí cada zona dessa é conhecida por ter suas peculiaridades, né? A fotosfera, como a gente vê, foto, né? É o que a gente vê. É onde fica, por exemplo, as manchas escuras, né? Que foi observado até por Galileu Galilei. Ele botou um as manchas do Sol, né? Que são regiões do Sol que tem uma temperatura bem menor do que o restante da fotosfera, né? São zonas bem mais frias. E é uma diferença até considerável. Que aquilo ali, na verdade, são as entradas
e as saídas das linhas do campo magnético do Sol. Pelo Sol ser um gás, né? E aí um gás girando tem aquela rotação diferencial, ele gira mais rápido no Equador, mais devagar nos polos. E aí, por conta dessa rotação diferenciada, as linhas do campo magnético, às vezes, elas se partem e aí, para se realinhar, elas saem da fotosfera, né? Existem várias fotos até daqueles flares, né, que acontecem, por conta disso, né? E aí você consegue ver. Você consegue medir até a quantidade de manchas solares e fazer a relação do ciclo solar de 11 anos e tal. É bem bacana. Né? Legal. Essas manchas solares do que o Galileu descobriu, assim, era um grande indício, né, para quebrar o paradigma cosmológico, né? Sim, do tudo Era é perfeito, né? E o mundo tinha naquela época assim, uma ideia de que da Lua para baixo o universo era de certas leis, né? Então as Sim, coisas sim, mudavam. sim. E esperasse que da Lua para cima, né? Você estava num mundo superlunar onde os astros imóveis, no sentido de Exato, não exato. sofrerem transformações, né? E que lá está no reino eterno, vamos dizer assim. Né? E aí Exatamente. as manchas solares você medir, então quer dizer que algo está acontecendo no Sol, né? Sim, Então, só né? isso aí parece. Pra gente é Total. trivial, assim, no sentido intuitivo, né? Mas naquela época, Não, se que algo você estava parar para acontecendo no pensar, Sol, as crateras, né? sim, se você Na for parar para Lua. pensar que todo o pessoal acreditava que tudo girava ao redor da Terra. Aí você aponta o telescópio para Júpiter e você vê quatro pontinhos que estão girando ao redor de Júpiter. Pô, peraí. Aquele pessoal lá não tá sabendo que a gente tem uma lei aqui que tem que girar ao redor da Terra, não, entendeu? Então acho que as luas de Júpiter, cara, talvez foi a prova mais forte para a quebra do geocentrismo. Eu acredito, fortemente, entendeu? Claro, né? Saturno tem. O lance de Saturno também foi muito controverso. O pessoal não sabia o que era, achava que era um planeta que tinha orelhas, né? Porque tu imagina que a ótica do telescópio de Galileu deveria ser horrível, né? Deveria ser É, bem ruim mesmo. E aí, ele, quando olhava para Saturno, ele via uma elipse. Só que, aham. a partir do momento em que a Terra gira ao redor do Sol e Saturno também gira, você consegue, às vezes, ver os anéis de Saturno, né, mais inclinados para a gente, e às vezes a gente está na mesma linha de visão dos anéis. Então, o que Tá. acontecia? Às vezes Saturno ficava sem nada, só a bolinha, e às vezes, com o passar do tempo, ia começando a aparecer umas protuberâncias na lateral, que Galileu achava que eram orelhas. Entendeu? Pra você ver, cara, como é louco, né, a história. Uma E coisa que eu bem vindo dos Galileus, dos escritos dele, é das fases de Vênus, né? Eu não sabia que as Vênus fases de tinha Vênus. fases É, até leu as cartas dele e tal, né? E também que Vênus também fica a área, acho que o raio fica 5 ou 6 vezes maior, né? Então, assim, a área fica, sei lá, 50 vezes maior quando você vai olhar no telescópio também, né? cara, Então, isso, as fases de Vênus é um negócio tão louco que quando você pega aquela pedra do Sol, que é um calendário asteca, não sei se não sei se tu já viu, procurei Pedra do Sol. Pedra do Sol. É um calendário asteca, cara, que é famoso isso aqui. Ele é gigante, acho que tem 3 metros de diâmetro. É bem grande mesmo. E aí, esse calendário, essa Pedra do Sol é um Ah, calendário, certo? E esse calendário, ele já está incluso as fases de Vênus. que massa! E eles faziam também um mecanismo que eles adicionavam os dias no final do calendário e não tinha necessidade de ano bissexto. Ele já fazia a própria correção de calendário. Que legal. Que massa, né, Mas cara? eles faziam, mas como é que eles faziam o ano? Ah, cara, Ah, aí eu vou ficar te devendo essa. Eu sei da curiosidade, mas eu não entrei a fundo, mas não não. tinha, era outro. Talvez fosse algum outro método, não sei, né? Cara, assim, eles devem fazer algum tipo de correção Sim. nesses dias a mais, tá entendendo? Para Uhum. fazer as vias de ano bissexto, né? Mas, Sim. assim, o bacana é que eles tinham uma consciência astronômica muito forte a ponto de englobar isso na própria contagem de tempo, né?
Porque calendário, na astronomia, é uma das áreas mais chatas, mas é uma área necessaríssima. Você saber o calendário gregoriano, o calendário juliano, aí dentro da astronomia, o Sim. calendário sideral, o calendário draconiano, né? Esse ponta a ponta aí é a astronomia que cuida, né? E eles tinham essa consciência bem afiada, né? Essa parte de calendário é interessante, né? Porque assim, muita gente tem a ideia que isso aí sempre existiu, sempre foi assim, né? Sim. Mas assim, é um esforço assim, de séculos, né? E assim, grande De parte séculos e do civilizações, né? desenvolvimento exatamente, né? Mas você pega assim, por séculos assim, grande, tipo, assim, tinha muito investimento em astronomia, e assim, muita parte disso aí a Igreja Católica investia Sim. pesado, né? Ainda Financiando investe, viu? astrônomos, Ainda né? investe. Um dos maiores centros de astronomia do mundo é no Castel Gandolfo. Sério? É um observatório especializado em cosmologia, se eu não me engano, onde só trabalham padres jesuítas lá. O Castelo Gandolfo é como se fosse a casa de praia do Papa, né? É a casa de veraneio lá do Papa. A E aí casa de eles têm um veraneio. observatório, e aí eles têm um observatório muito foda lá. Eles pesquisam muito Uhum. astronomia de ponta mesmo, cara. Assim, o grande objetivo é ter calendários bons, eficientes, para você medir aonde seria a Páscoa daquele ano, né? Era, Então, assim, era. esse problema astronômico que é a primeira lua cheia da primavera. É a primeira lua cheia depois do primeiro não. É o primeiro domingo depois da primeira lua cheia depois do equinócio. Isso, exatamente. É o primeiro domingo, que tem que ser a Páscoa, né? A É, cristã. Depois da lua cheia, depois do equinócio de primavera. exatamente, cara. E tudo se moveu em torno disso, cara. Você vê como é louco, né? Só que É, assim, fala. isso aí é o calendário macro, né? Porque o micro, na verdade, já existia, já era um consenso desde o Egito Antigo. O A micro é o divisão. quê? O micro que eu falo são horas, minutos, segundos. Essa parte aí, Ah, ela tá. foi presente aí que a gente ganhou dos egípcios, né? O fato de ele Sim. dividir. Eles dividiam, na verdade, com relação às horas, eles tinham um lance que cada noite tinha uma estrela guardiã, né? E aí essa estrela guardiã era uma estrela que ficava visível a noite inteira, era a estrela mais brilhante depois do pôr do sol. E aí o que Uhum. aconteceu? Chegava num momento, com o passar dos dias, que aquela estrela já estava nascendo um pouco mais acima e já tinha uma outra estrela que ficava a noite inteira, porque aquela primeira já não ficava mais. E aí essa aí seria a segunda guardiã. A ponto que eles começaram a perceber que de um determinado ponto a outro, no intervalo X, tinha que ter uma estrela nova. E aí eles pegaram e perceberam que o céu deveria ter, tipo, 18 guardiãs. Mas aí, por conta do horizonte, às vezes você tinha um horizonte limpo, às vezes não, às vezes tinha uma pirâmide, às vezes tinha uma plantação, não sei. Eles reduziram de 18 para 12. Então, eles dividiram a noite em 12 partes. E aí deram um chute de que o dia teria a mesma duração. Aham. E aí, por conta disso, que nós temos um dia de 24 horas. Caramba, cara, que legal. Cara, Essa eu não sabia. pois é, cara, essa daí é inusitadíssima. Você é sério que é desse jeito? Foi por conta disso? Porque eu imaginava que tivesse sido o contrário. A gente conseguiu fazer a Mas medição do dia isso é feito em que civilização, Vitor, você fala? Egito Antigo. Egito Antigo. Egito Antigo. É, Tá. os egípcios, cara, eles tinham um conhecimento de astronomia assim fora do comum, entendeu? Você tem mapas celestes detalhadíssimos, né, do Egito Antigo. Tem um, inclusive, chamado de Zodíaco de Dendera. Dendera com um H no final. Se tu pesquisar aí, tu vai ver, cara. É literalmente uma obra de arte. Você vê um planisfério egípcio com todas as constelações, tá entendendo? Eventos astronômicos. É, quem for no Louvre, ele está exposto no Louvre. É um teto de um templo egípcio. Aí o pessoal foi lá, recortou o teto, levou o teto para a França e deixaram uma réplica no lugar do original. Que Loucura, legal. né? Loucura. Loucura.
E essa ciência tem muita coisa de arquitetura junto com a astronomia, né? Muita, muita. A minha Olimpíada de Física que eu fui foi no México, Hum. e aquela Yucatán, né, aquela pirâmide lá, É, cara, aquilo é um calendário, assim, um prédio feito em calendário, né? Chichen Itzá, né? É, Chichén Itzá, isso, É, lá em Yucatán, Chichén Itzá. Cara, é um calendário em forma de prédio, né? Então você é. tem todos os degraus em 4 partes, 4 estações, Cara, eu acho o muito número de massa isso. degraus são 365. E aí, ó, quando dá no equinócio, a sombra daqui faz uma serpente, faz aqui, quando tá aqui, é Foda, né, hora de cara? plantar, colher, né? E é uma constante, porque assim, você precisa saber quando plantar e quando colher, né? Ah, é Então isso necessário, né, aí cara? É necessário. é. Eu acho que a astronomia ela se desenvolveu, ela começou a se desenvolver mais por conta da necessidade realmente do plantio, da colheita. O pessoal precisava comer, precisava saber qual era o certo de plantar. Por exemplo, no Egito Antigo tem uma divindade chamada de Sótis, e ela é uma divindade muito forte, né, para os egípcios. Mas por quê? Porque ela marcava exatamente, era a estrela que tinha o nascer helíaco. Ela nascia junto com o nascer do Sol. Certo? É essa estrela, Sótis. E aí o que acontece? O pessoal sabia que quando ela estava nascendo, era a época de enchente do Nilo. Quando o Nilo enchia, ele fertilizava as margens, que estava pronta para o plantio. Então, essa deusa era como se fosse uma deusa da abundância. E aí o pessoal sabia, literalmente, com precisão, onde estava, né, a deusa Sótis, que no caso era Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, né? A gente conhece hoje como Aham. Sirius. Mas você vê que a importância, na verdade, disso era por conta do plantio e da colheita. Né? Na China, eles tinham exatamente a mesma coisa com relação ao arroz, a plantação de arroz, só que tinha um outro ponto. Eles achavam que o eclipse solar era um dragão engolindo o sol. Então o imperador tinha que estar sabendo de quando é que ia ser o próximo eclipse, para se preparar, para colocar suas flechas, e aí ele ia no seu cavalo e começava a tirar as flechas para o alto para espantar o dragão. Pra Lua. Por conta do dragão engolindo o sol, né? A ideia deles de eclipse. Né? Caramba, cara, que legal. É bacana como. E assim, como as pessoas conseguem fazer essas previsões, né? Sim. É, Assim, certos e, assim, e o cara, Galileu vai ser interessante. Tem muita matemática envolvida, né? tem. Então, Na previsão de eclipses tem. Na previsão de eclipses tem. A previsão de eclipse é um eu acho. negócio, tem um período de Saros, né? É porque o eclipse ele é uma coincidência muito forte. Se você for prestar atenção nisso, é uma coincidência muito grande. Você tem, no mesmo segundo, você tem três astros que têm seus movimentos independentes, né, de cada um, mas eles têm também um movimento coordenado entre si. E esses três astros têm distâncias equivalentes aos seus diâmetros angulares. Né? Por exemplo, a distância da Terra à Lua é uma distância equivalente à distância Terra-Sol em relação aos seus diâmetros angulares. Coisa que, por exemplo, a gente está vivendo isso hoje. Mas há milênios atrás, a Lua estava mais próxima. Então o eclipse solar demorava mais. Né? Porque o diâmetro angular da Lua era maior. Hoje aqui é uma coincidência absurda, cara. O que torna o fenômeno realmente algo muito raro. Entendeu? O Muito. negócio é que os planos de movimento são diferentes, né? A São. Terra ao redor do Sol é um plano E o da e a Lua ao redor do Lua. Sol é outro plano. E a inclinação é pouca. A inclinação acho que são 4 graus de inclinação. Entre a eclíptica, a gente chama o plano da órbita da Terra de eclíptica. Entre a Tá. eclíptica e a órbita da Lua. Então essa inclinaçãozinha. Por conta disso que a gente não tem eclipses todo mês, né? Se não Exatamente, porque se tivesse. você fosse o mesmo plano, aí Exatamente. seria. Que era uma coisa que eu lembro quando eu era criança, cara, eu achava muito difícil isso, porque assim, cara, se o negócio gira aqui e tá tudo em papel chapado, né? É porque a gente não Sim, tem todo mês. exatamente. Exatamente. O Cadu botou aqui. Cadu botou aqui. Rapaz, dá pra fazer uma série na Netflix com essas histórias. Cara, dá, viu? Dá. Tem muito. Cara, Cosmo BR com o Vitor Alencar.
Cara, é porque tem muita. É porque assim, essa área que eu tô te falando é uma área que eu pesquisei durante muito tempo, que é a arqueoastronomia, né? Aqui no Brasil, a gente não tem sítios arqueológicos muito. Como é que eu posso dizer? Que a gente consiga explorar de fato, certo? A gente não teve uma grande civilização que deixou uma marca forte aqui. A gente tem aqui no Brasil grupos étnicos que ainda existem, né? Que são os indígenas, mas não existe, por exemplo, um objeto megalítico como é o Stonehenge ou as pirâmides do Egito, entendeu? A gente não tem esses grandes sítios. Então, o estudo da arqueoastronomia aqui no Brasil, ele é inexistente. Os pesquisadores dessa área normalmente pesquisam a etnoastronomia, né? Justamente por conta disso. Por conta que é o que dá para se pesquisar. Né? E aí era uma coisa que eu sempre amei, cara. Sempre amei a arqueoastronomia. Sempre estudei muito, mas aqui no Brasil a gente fica de mãos atadas. Não tem sítio aqui, né? Para você fazer Sim, alguma coisa, você tem que viajar para fora. E aí. O sítio que a gente tem é mais fóssil, osso, né? Ainda tem, cara. Mais Eu ainda primitivo, né? acredito, eu ainda acredito muito forte que no Piauí tem um sítio arqueológico que é o sítio da Nied Guidon. Eu acredito que nesse sítio arqueológico a gente consiga encontrar vestígios de conhecimento astronômico na época pré-histórica. Porque a gente já encontrou em vários outros sítios arqueológicos, por exemplo, as grutas de Lascaux, na França, ela tem detalhada a constelação do Touro, tá entendendo? Tá lá. Tá do mesmo jeito que a gente vê hoje, entendeu? Então, claramente, eles tinham essa noção. Né? Eu acredito que a gente consiga resultado semelhante aqui, mas eu não tenho conhecimento desse sítio, né? Como é que é a exploração dele e tal. Eu sei que ele existe, mas é isso. Um abração que tem pro Renato Brito acompanhando a gente, né? Pô, Renato, Sou grande galera abraço. top. Renato Um foi, abração, Renato, Renato. Renato foi meu professor, cara. Renato foi meu professor. Não tive. Eu tive a honra de ser aluno do Renato via livro. Ah, mas aí, meu amigo, muita gente também foi aluno dele de livro, né? Da mesma forma que você já foi professor de muita gente via livro. Isso é muito legal, você Isso é poder muito ajudar o massa, pessoal cara. que. É muito massa, muito massa. Vitor, Mas então, perguntaram aqui, estão perguntando se a Terra é plana ou redonda. cara, eu nunca imaginei que em 2021 a gente tivesse que abordar esse tipo de tema. Eu juro pra você, assim, só que é perigoso, cara. Saiu uma estatística de que 10 milhões de pessoas no Brasil acreditam que a Terra é plana. Isso é muita gente. 10 milhões? É. Isso é como se Isso dá fosse. Isso é cada tipo 20, né? 5% da população acredita. 5%. Só que é muito volumoso, é um público muito volumoso. E aí, cara, quando isso aconteceu, eu vou até contar essa história que eu lembro demais. Aconteceu de um ex-aluno da física da UFC querer dar uma palestra provando que a Terra é plana. E aí isso acabou de chegar no grupo de WhatsApp que eu tenho da minha turma. E aí o pessoal falou, Vitor, tu tem que ir lá. Eu disse, cara, não é que eu tenho que ir, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer da Terra. De um aluno da UFC, do mesmo diploma que eu tenho? Como assim? E aí, cara, eu falei com o coordenador e tal, evitei isso. Mas eu fiquei preocupado, porque muita gente acredita realmente que a Terra é plana. E aí eu comecei a ver documentários, cara, e parece que o pessoal vê isso como uma seita. É quase uma seita. Tem um documentário Netflix que é muito bom, inclusive. Que é maravilhoso. Termina, inclusive, o documentário, o pessoal comprando um laser caríssimo para provar que a Terra é plana e o laser mostra que a Terra faz uma curva. Isso aí, para mim, é impagável. Para mim, é o melhor fim de documentário da face da Terra. Eu achei muito engraçado o cara comprando assim, fizeram uma cotinha lá para comprar um giroscópio super caro, não sei o quê. E aí o cara vai. Eu acho interessante, porque assim, eu acho que muitos caras lá são meio com parafuso a menos mesmo, né? Sim. Mas tem um espírito de experimento em alguns, né? Então, assim, ó, Sim, pelo modelo do globo, eu tenho que comprar esse giroscópio, a cada hora vai girar 15 graus, eu vou comprar esse giroscópio e vou medir se a Terra gira ou não. Os caras fazem lá a vaquinha, compram, não sei o quê, o cara faz a medida, ó, a cada hora a Terra gira 15 graus. Aí eu achei massa que ele fala assim, nessa hora,
eu fiquei, eu fiquei meio triste e apreensivo. Será que é redonda mesmo? Cara, é patético isso, cara. É patético. Mas enfim, tem muita gente que acredita. E aí eu fiquei me perguntando, cara, porque a pessoa acredita e é normal que seja o primeiro pensamento é que a Terra seja plana, né? Sim, assim, o É. pensamento primitivo, claro, você anda, você não está vendo curva nenhuma, você Uhum. dirige vários quilômetros e não percebe a curvatura, é normal você achar isso, né? O É primário é a isso. primeira ideia, né? Exatamente. Então, assim, se tu já pensou nisso uma vez e alguém chega pra ti e diz, não, cara, Terra é plana. Aí você diz, porra, é mesmo. Eu também achava isso. E fica com isso na Uhum. cabeça. E aí eu pensei, as pessoas podem pensar nisso porque elas não se depararam com as provas de que a Sim. Terra é redonda, né? E aí você vê N provas, né? Por exemplo, a primeira Quais prova. você mais gosta? Vamos lá. Ah, cara, a que eu mais gosto é a de Aristóteles mesmo. Acho que o fundo histórico dela é massa, sabe? Tem a questão da. Cara, é século 3 antes de Cristo, né? É. Eu acho que a prova do Aristóteles, para mim, de todas é melhor. Mas tem aquela. Se você tá com pressa de explicar, usa a prova lá do barco, né? Que o barco Aham, tá indo, é. ele desaparece primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima. Eu acho que, para mim, essa é a mais fácil, mais rápida. Tô com pressa, tem que terminar o almoço, é isso. Mas, se você tiver um pouquinho mais de tempo, você vê a prova do Aristóteles, que o cara, utilizando regra de três e um escravo, ele provou Sim. que a Terra é redonda. Que é literalmente isso a história, né? O Uhum. Aristóteles, ele era diretor da Biblioteca de Alexandria. E para quem não sabe, a Biblioteca de Alexandria não era uma biblioteca apenas, era o que mais se assemelhava à universidade hoje. Né? Os relatos é que ela era gigantesca, tinha área de zoologia, botânica, tinha um acervo absurdo, então realmente era uma universidade. E aí, na Biblioteca de Alexandria, eles receberam um papiro onde, num determinado local lá, num dia X, o Sol ficava 100% refletido no fundo do poço. Né? Sim. E aí, Aristóteles ficou com isso na cabeça porque ele já tinha visto que nesse exato dia, na cidade que ele estava, tinha um poste, e esse poste fazia sombra. Aí ele disse, cara, não pode ser, a Terra é plana, se a Terra é plana aqui, um poste que está aqui, ele não pode fazer sombra no dia que o poço está com o sol no fundo, né? E aí ele ficou com isso na cabeça, pô, já sei. Se a Terra for redonda, e eu sei a distância entre o poste e o poço, e eu sei o tamanho da sombra, eu consigo fazer uma regra de três, que claramente ele não falou regra de três, esse nome é nosso, né? É. Sei lá, eu Eu, nem sei, eu nem sei qual é o nome que o pessoal dá na regra de três, mas devia ser, sei lá, teorema mágico da proporção, não sei, algo do gênero. essa é a proporção, é. É. E aí ele fez essa regra de três, né? E aí existem algumas teorias sobre isso. Uma é que ele mandou um escravo para lá, contando os passos. A outra é que ele mandou o escravo contando os passos do cavalo, né? Uhum. E aí e depois ele alforriou o escravo. Enfim, essa parte aí não tem como a gente saber. O fato é que o cara chegou num número que é muito preciso. É muito bom, né? Cara, é muito preciso. Acho que o grau de precisão é de, sei lá, 1% ou menos. Isso é. Pô, Eu vi uma coisa que eu acho que, assim, o número que tá na cabeça é menos de 10% com certeza. não, é menos de 10%. É um Menos de dígito só esse 10%. percentagem. Mas Mas é impressionante, né? demais, cara. Eu acho muito impressionante mesmo. Se eu não me engano, É, o resultado hoje da circunferência da Terra é 41 mil quilômetros, uma coisa assim. Ele conseguiu 40 mil. é impressionante como é há 2.300 anos atrás, né? Exatamente. Assim, essa coisa de terra plana eu fico impressionado, cara, que é uma coisa que traz muito mais problema do que solução, né? Porque, por exemplo, Total, cara, total. esse Olha, experimento, assim, aí você mostra, eu acho engraçado que, assim, você vê que
você precisa de um certo conjunto de provas e uma certa razoabilidade, que eu acho que é o que falta, né? Porque eles usam o Uhum. experimento para calcular a altura do Sol. E aí eles usam que o Sol está muito perto daqui. É Cara, dentro do domo, sei lá o que, que eles acham, é, né? eles, Mas mesmo se você eles, supor isso, cara, por que, que a gente não vê a estrela polar daqui? Por que, que lá nos Estados Unidos você não cara, vê o Cruzeiro do Sul? a verdade é Ângulo que a de. teoria deles, a teoria da Terra plana, eles têm que reinventar uma ciência inteira para dizer que a Fuso Terra é horário. plana, para dizer que a Terra é plana, entendeu? E se eles reinventarem a ciência como eles querem, eles podem dar adeus ao celular. O celular já era. GPS não funciona mais, né? Porque GPS é tudo através da Terra redonda. É tão absurdo que você fala Terra redonda, já é absurdo, né? Uhum. Parar pra, pô, Terra redonda. Pô, claro que a Terra é redonda, cara. Você não precisa dizer redonda. Terra já é redonda, já vem no pacote de instalação do ser humano, entendeu? Mas enfim, essa foi uma pergunta que eu fiquei realmente com medo, cara. Eu peguei E, uma briga e com é uma coisa terraplanistas no assim meu que. perfil uma vez. É, Cara, eu postei um vídeo sacaneando terraplanista, que eu achei muito engraçado, cara. E aí o sim. pessoal indignado, eu disse, meu Deus, como é que tem gente que me segue que acredita que a Terra é plana? Eu acho engraçado que é uma coisa assim, se você. Às vezes o pessoal fala assim, é medieval. Cara, não é nem medieval. Se você pegar assim. Tem um livro aqui de São Tomás. O cara fala assim de exemplos de formas de você acessar a realidade. Então, assim, ó, a Terra é redonda, todo mundo sabe disso. Então você pode verificar isso tanto olhando para as estrelas quanto pela física, né? Então, assim, o cara tá num nível assim antes do período antigo, né? Então Total, é total. 400 anos antes de Cristo, o cara voltou assim, 2.400 anos. É tipo isso mesmo. Eu acho que você É, conseguiu porque, sintetizar cara, da melhor forma possível. se você for pegar, sei lá, iconografia medieval, tem lá, tipo, imagem de Jesus Cristo com um globo, e aquele globo é a Terra, Não né? é isso, Então, cara. É osso. isso é muito Assim, eu, bizarro. eu entendo, realmente, quando você estuda arqueoastronomia, você vê que a Terra foi passada a ser vista como planeta muito depois. Que antes o planeta era Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e acabou. Né? E depois que tiveram a consciência de que a Terra poderia ser também algo semelhante aos outros. Né? Sim. Realmente é bem. Eu acho que das É, o, perguntas que pla- eu. o Das perguntas. planeta, a palavra planeta vem do errante, né? Astro Que não errante, parece astro errante. sempre. É astro É, errante, né? Porque quando você vai ver nos dias ao redor do ano, ele vai mudando de local, né? exato, Enquanto as exatamente. estrelas fora do sistema solar, elas aparecem fixas, né? Uhum. Ó, o Arnoldo botou: astrologia é o terraplanismo socialmente aceito. Cara, eu acho engraçado a astrologia. Às vezes, a minha namorada, ela adora astrologia, né? E eu acho que esse é o meu maior karma. Só que eu acho fofo, entendeu? Eu acho fofo. Ela me conta, ela me fala as coisas da astrologia, e aí eu disse, ó, você sabe que do fundo do coração isso não existe de forma alguma, né? E eu já provei para ela várias vezes. Só que chega num ponto, cara, que você percebe que a pessoa que é mais algo, sei lá, engraçado. Não tem como realmente você levar a astrologia a sério, né? Até porque, por exemplo, eu já fiz essa. Até com ela mesmo já brinquei, ó. Fulana de tal é do mesmo signo que tu. Vocês são pessoas completamente opostas, né? Eu acho que isso aí era a prova experimental mais básica, né? Uhum. Para provar que a astrologia não é aceita. Mas tem outras provas mais pesadas ainda, né? Por exemplo, a constelação do Ofiuco. Não, Filco? Ofiuco. Começou a gostar disso. É o seguinte, no zodíaco, como é que é feito o signo, né? O signo é quando é a constelação onde o Sol se encontra no dia que você nasceu, no dia e na hora que você nasceu. O que é meio redundante você falar dia e hora, uma vez que uma hora não vai mudar praticamente nada na posição do Sol ao longo do mês, né? Mas Eu enfim. acho que tem os ascendentes, né? O Aí Mercúrio, não, aí o ascendente, etc. a constelação ascendente é que está oposta, se eu não me engano, ao seu signo. Mas então, no zodíaco, não são 12 constelações zodiacais, são 13. Uhum.
Só que a astrologia só coloca 12. Ela ignora a constelação do Serpentário. O que é que isso significa? Significa que nenhuma previsão vai dar certo, cara. Entendeu? Não tem como. Não dá para uma previsão estar correta se ela está ignorando um signo. Entendeu? Se ela tivesse todos os signos, ainda tinha como você dizer, não, de fato, tem aí alguma correção. Mas assim, o início da astrologia, se você parar para pensar, ele faz todo sentido. A astronomia e a astrologia, elas nasceram juntas. A astrologia, na verdade, era a capacidade de você interpretar os fenômenos sociais que estavam acontecendo naquela época. E aquela época era regida pela astronomia. O próprio Kepler, ele calculava uns mapas astrólogos com o pessoal. Kepler, ele era astrólogo para sobreviver, também, cara. Calculava esses mapas. Ele era astrólogo do rei. Kepler era astrólogo do rei. Né? Isso aí também. Era bem junto, né? Deve ser sair, assim, alquimia e a química também, né? Mas faz sentido. A alquimia vai maturando e a ciência moderna vai começando a guiar as ciências para essa parte mais matemática e científica. Sim. Mas o lance da astrologia até que faz um certo sentido, se você for pensar da época rupestre, né? A época mais primitiva da coisa. Quando, por exemplo, digamos, você estava ali no Egito, vamos pegar o mesmo exemplo do Egito, e aí você vê que o Sol está numa constelação tal, onde você tem muita abundância, certo? Tá época de colheita, então é tudo muita abundância. Na época que você nasceu, as pessoas que vão nascer nessa época vão se considerar pessoas que têm privilégios por conta da época. Então tudo vai ser mais fácil para ela, ela vai ter mais comida, entendeu? Então assim, existe um leve motivo, tá entendendo? Para associar o signo, né? Para associar o signo digamos, não é personalidade, mas a forma social como a pessoa vai se envolver com os outros, né? Mas é só, fica aí, entendeu? Não tem como você extrapolar. Eu já vi um estudo que me mandaram, um colega lá do ITA, que era um estudo assim, da época que você nasceu, ele tentava associar se você nasceu no verão ou no inverno com a sua personalidade, tentar fazer alguma correlação em termos climáticos, porque verão você está mais expansivo, você sai de casa, você fica mais retraído, né? Sim. Tentando fazer algum estudo dessa linha também, assim, tentando... Cara, mas tem vários estudos dessa linha. Inclusive, tu me lembrou tem um livro chamado Ponto de Inflexão, se eu não me engano. Não, Outliers, Ponto Fora da Curva, que é do Malcolm Gladwell. Ele fala justamente sobre as pessoas que tiveram grande destaque. E aí ele fala também da sazonalidade das pessoas na questão da época do ano, né? Principalmente verão e inverno. Então, assim, com certeza existe essa correlação. Essa correlação não vai ser por conta que Plutão é o teu planeta regente. Te garanto que a gravidade de Plutão não vai fazer cosca em ti, entendeu? Não é por conta disso. Mas, mas essa frase aí, astrologia, terraplanismo, socialmente aceito, é isso, né, cara? Vitor, é isso. Eu queria te fazer outra pergunta também, cara. Eu comprei um binóculo aqui em casa. Isso é de verdade mesmo. E aí eu queria te pedir dicas de coisas para ver. Lua, é isso. Acabou. Não. Brincadeira, vamos lá. Não, mas eu vi que dá pra ver muito mais coisas. Dá. Você vê as estrelas, né? Mas quando você vai apontar... Sim. É porque tu ganhou algumas magnitudes aí, né? A gente mede o brilho da estrela em magnitude. Quando você compra um binóculo, você consegue ver uma magnitude além do olho humano, né? Cara, normalmente, o que é que acontece? Você só vai conseguir ver objetos que você já via a olho nu, certo? E vai depender também de onde você está. Se você tem uma poluição luminosa razoável, né, isso aí vai minando as tuas chances de ver algo bacana. Mas, vamos lá, Lua, dá para ver tranquilamente, né? Inclusive, eu até prefiro observar a Lua do binóculo do que do telescópio, porque por ser mais confortável mesmo. O telescópio, dependendo da montagem, fica até um pouco incômodo.
Mas aí você consegue ver algumas nebulosas de emissão. Nebulosas de emissão são nebulosas que elas são aquecidas pelas estrelas que estão dentro dela e ela emite a própria luz dela. Então dá para você ver, dá para você ver, por exemplo, M42, que é a nebulosa do Órion. Dá para ver a M45, que são as Pleiades, é uma nebulosa de reflexão, mas que também você As consegue Pleiades, ver. eu vi as Pleiades um dia, eu pego meu binóculo e vou pegando um aplicativo, Sky Safari, e vou procurando. As Pleiades eu vi um dia a olho nu, e são várias, né? Fica próximo. As Pleiades, que é a M45 e a M42, elas são próximas. A M42 fica no Órion, fica bem abaixo das Três Marias. Você consegue ver ela também. E as Pleiades, ela fica mais no touro. As Pleiades ficam no touro, né? É no cabeça do touro? É uma coisa assim? É um dos chifres, se eu não me engano. É um dos chifres. Tá. E você consegue ver o Ômega Centauri. Do Órion, né? Você consegue ver Ômega Centauri também, certo? Você vai ter que procurar. E você consegue ver, cara, dependendo, até a galáxia de Andrômeda. Porque a galáxia de Andrômeda você consegue ver a olho nu e no binóculo você tem uma leve ampliação que você consegue ver ela bonitona. O problema é que no binóculo você não tem como colocar filtros, né? Então, por exemplo, você não consegue colocar um filtro H-alfa para ele deixar o hélio mais visível, por assim dizer. Então, você vai ver o que você vê a olho nu, só que com um pouco mais de detalhes. Então, essas nebulosas, elas vão se assemelhar a regiões leitosas, digamos assim, né, no céu. Mas muito bonito. No Cruzeiro do Sul, você tem a caixinha de joias também, a Capa Crucis. Então, ali naquela região do Cruzeiro, Centauro, você tem uma região boa ali, perto de Sagitário e Escorpião também, que é perto do núcleo da galáxia. Dá para ver alguma coisa a olho nu. Mas é como eu te falei, você tem que prezar para um ambiente de pouca luminosidade. Né? O quanto mais afastado dos grandes centros, melhor. Que aqui eu não consigo, aqui em casa eu não consigo ver, por exemplo. Eu tenho aqui na casa do meu cunhado, que ele mora mais afastado do centro, aí fica, cara, é outro céu completamente diferente. Tô entendendo. Não, com certeza, com certeza. Com certeza. Para quem compra binóculos também, para quem telescópios, a dica é a mesma, né? É focar nesses objetos que você já consegue ver olho nu e que aí no telescópio vai ficar. Porque, por exemplo, comprei um telescópio, quero ver Netuno, cara. Irmão, não vai ser legal, não é? Tu vai ver nem sei se tu consegue ver um ponto, entendeu? Às vezes o pessoal compra o telescópio achando que vai ver a mesma coisa que o Hubble. Eu acho que a maior tristeza da pessoa é pagar R$600 numa luneta, apontar e não conseguir nem focar. Já vi muita gente fazer isso. Estou perguntando aqui, o Gabriel, o que você recomenda para quem quer começar a conhecer as constelações, né, aprender a identificar as constelações? Eu pessoalmente, eu sou completo leigo disso. O que eu comecei a fazer, assim, como hobby mesmo, eu baixei um aplicativo no meu celular e comecei a olhar para o céu. Né? Isso aí, pelo menos lá no meu celular, é o Sky Safari, e aí você já tem as constelações desenhadas, aí ficou eu e minha esposa, a gente olhando. Mais fácil, né? Sim. E eu acho até melhor se eu comecei. E foi me falaram o professor lá da UFC, que foi seu orientador de TCC. O Daniel Brito? Daniel, isso. Falei com o Daniel, no visita que eu fiz na UFC. Ele falou assim, eu perguntei como é que ele me sugeria começar. Ele falou assim, olha o céu, olho nu. Né? Mas eu já vou dar uma dica diferente. Porque essa área em específica ela é mais a minha área, é a área que eu dava aula. Né? Quando você começa... Aprender o céu é a mesma coisa que você aprender da uma cidade que você não conhece. Você tem que pensar quais são os pontos mais fáceis de você reconhecer nessa cidade. Então, sei lá, uma praça ou um prédio diferente e tal, e memorizar. Então, vai muito do mnemônico. Para quem está querendo aprender como é que aprende, né? Aprender como é que aprende foi horrível, né? Aprender como é que identifica as estrelas.
o primeiro passo é você procurar as constelações mais fáceis de ver a olho nu. Quais são? Ao meu ver, as que eu ensino, principalmente são Cruzeiro do Sul, Órion e Escorpião. E existe um motivo para essas três. Primeiro, porque Órion e Escorpião, uma está diametralmente oposta à outra na esfera celeste. Então, se eu não estou vendo Órion, eu estou vendo Escorpião. Eu já sei que elas estão nos pontos, entendeu? Então, a partir dali, a partir do Órion, aí eu vou ver o que é que tem ao redor do Órion. Aí eu vejo Gêmeos, Touro, eu vejo Lebre, eu vejo Cão Maior, Cão Menor, entendeu? Pronto. Então ali é a galera do Órion. Quando eu vou para o Cruzeiro do Sul, eu faço a mesma coisa. Quais são as que estão ali ao redor? Eu tenho Centauro, eu vou ter a conjunção da Mosca, eu vou ter Triângulo Austral, eu vou ter Lobo, e aí você vai fazendo a galera ali do Cruzeiro. E do Escorpião, a mesma coisa. Eu tenho ali Virgem, eu tenho Libra, entendeu? E aí, pronto. Chegou nessas três, conseguiu dominar essas três constelações e as da região, aí você já vai para as zonas. Né? Quais são as zonas? Zona do Zodíaco. Quais são as 13 constelações do Zodíaco? Eu vou, nessa brincadeira, sabendo dessas três primeiras, né? Cruzeiro, Escorpião e Órion, você já vai matar, por exemplo, Touro, Gêmeos. Você já sabe que é do Zodíaco. Libra, Escorpião e Virgem. Você já sabe que é do Zodíaco também. Entendeu? Então você já tem algumas peças do quebra-cabeça. E você vai só adicionando por quê? Porque é uma linha. Sim. Você sabe que naquela linha você tem as 13 constelações. Entendeu? Tá. E aí pronto. Depois que você pegou a zona zodiacal, aí vai para as outras zonas. Aí tem a zona da eclíptica, tem as zonas polares, e aí vai até fechar os 88, né? Tem algum vídeo que você recomenda? Um que eu assisti, que eu achei legal, é do Virgílio. Não sei se você conhece o Virgílio Siqueira. Cara, todas as abordagens que eu já vi sobre conhecer constelações, eu não acho que são completas. Mas é porque eu vou ser o chato, porque essa é a minha área, entendeu? Eu acho que o material mais simples, cara, que tem e tem gratuito, é a apostila volume 1 do CCD. Só pesquisar CCD, OBA, volume 1, que é a apostila de céu. E aí eu escrevi essa parte de identificação de constelações. Demorei pra caramba pra finalizar aquilo ali, mas o material tá muito bom. E eu tenho até vontade de pegar aquilo ali e fazer só o e-book disso, cara. Porque muita gente me pergunta. CCD volume 1, então. CCD volume 1. Tá, exatamente. Então fica a dica aí pro pessoal que quer começar essa parte mais observacional, né? Exatamente, exatamente. Essa parte é muito massa, cara. Agora sim, também não adianta se cobrar muito, por exemplo, constelação do unicórnio. Você não vai ver, cara. Ela é muito fraca. Você tem que dar né? Tem que lembrar disso. Mas acho que é um bom ponto de início, né? E claro, usa e abusa do aplicativo do celular, cara. Isso. Ali é o teu gabarito, olhar, né? Ali é o teu gabarito. E começar assim, a se ambientar com os desenhos, né? Sim, sim. Exatamente. Precisa de uma certa criatividade. E precisa ver todos os pontos também, né? Olho nu, essas coisas, né? Começar a dar uma lida. Começar a dar uma lida também sobre o que é a esfera celeste ajuda demais, entendeu? É um conceito que a astronomia usa que é bem fácil e dá para começar a guiar a pessoa nesse conhecimento, né, de constelação. Tá. Vitor, eu acho que... acho que já deu o nosso horário, né? Eu acho que deu um horário aí de 1 hora, mais ou menos assim. Foi. Cara, mas cara, foi muito massa. Eu sempre adoro conversar contigo, cara. Pra mim isso aqui a gente até estica. Só não vou esticar mais porque tem que jantar, né? Exatamente. Eu tenho que jantar, mas tá com o jantar feito. Mas, cara, muito prazer, assim, é muito massa, assim, que a gente vai conversando e é um papo muito legal, assim. É massa. E a gente... Vamos marcar uma terceira mais pra frente. Com certeza, né? Pode deixar. E o pessoal gostou muito. E eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente vai marcando e conversando mais.
tá Show de bom? bola, meu E quem não querido. segue o Vitor, né? Quem tá aqui não segue o Por Vitor, favor, me sigam siga, né, lá. cara? Me siga, vai ter. Eu tô querendo muito colocar conteúdo de astronomia lá. Então, quem sabe aí no futuro, quem me seguir já vai ter esse presente aí, né? Esses conteúdos mais mastigados aí. Não, e faz isso porque você tem muito a. Os caras são caras que só dá, chuta, levanta a bola, você vai lá desenvolvendo tudo e Falo eu, pra tenho, caramba também, né? eu só preciso perguntar, né? É verdade. Mas é Né? isso, cara. Foi Tá massa bom, cara. conversar contigo, cara. Um abração, meu amigo. Valeu. Um abração, hein? Até Até mais. Um abraço, mais. Tchau, gente. Boa tchau. noite. Tchau. Tchau, tchau.